Boa tarde, amigos e amigas da 93 FM, telespectadores da nossa TV. Eu vou começar o programa de hoje fazendo um apelo e atendendo a zona rural do município, que a gente sabe que os problemas na zona rural, apesar de ser menor do que a zona urbana, acontecem com muito mais velocidade, com muito mais frequência. E vai daqui o apelo à Prefeitura, à Secretária de Educação, Magali, à Secretária de Saúde, Saudade Azevedo, à infraestrutura da administração municipal, porque a situação no sítio Arisco, no município de Mossoró, é muito complicada e é muito difícil no presente momento. A comunidade do sítio Arisco está sem atendimento médico já faz um mês. Sem atendimento médico, imagine só. Hipertensos sem seus medicamentos. Diabéticos também. Crianças por vacinar. Olha só que coisa. Crianças por vacinar. E tudo por conta de um ar-condicionado que não está funcionando. E ainda também os aparelhos, diz aqui, da dentista, que está há muito tempo sem funcionar, causando todos esses aborrecimentos, todos esses problemas. Situação crítica, por demais, na área de saúde. Quando a gente chega à área de educação, a escola da comunidade está fechada, mas está em ótimo estado de funcionamento. Prontinha para funcionar. E aí, não está aberta, está prontinha, mas não funciona. E os alunos estão tendo que se deslocar para outra comunidade para que possam estudar, tendo uma escola pertinho ali. Né? Tem mais, o poço só está funcionando porque a comunidade fez uma vaquinha, uma gambiarra, para poder ter a água para beber, porque senão estava a comunidade também sem água. E para fechar, para finalizar essa situação, estradas horríveis que dão acesso ao Arisco. Muitos anos que a estrada do Arisco não presta. As estradas não, a estrada que dá acesso ao Arisco. Praticamente intrafegáveis, que não dá, quase não dá para trafegar por elas. Esta é a situação em que se encontra a comunidade de Arisco e está aqui dito que são muitos os problemas que estão acontecendo, como esses aqui, falamos de infraestrutura, que vem desde a questão das estradas, aí passa pela água, problema com a escola lá, ao contrário, a escola está prontinha e não funciona. Problemas na área de saúde, enfim. Estamos pedindo aqui, fazendo apelo às secretarias de saúde, de educação, às equipes da infraestrutura do município, da administração municipal, para que possam ser tomadas decisões administrativas para que venha a ser socorrida a comunidade de Arisco, que está passando por todos esses problemas. Fica daqui
o nosso apelo. O nosso livro de hoje é sobre os grupos musicais de Mossoró. Uma breve história dos grupos musicais do nosso amigo músico Marcos Batista. É um resumo do resgate histórico dos grupos musicais formados nessa cidade, formados aqui em Mossoró. É um belo livro, com uma bela história, muitas fotos. Você vai rever aqui grupos musicais das antigas, muita gente. Ótimo livro, ótima leitura. Está valendo, pelo 988-686150, você faz sua inscrição a partir de agora. Está valendo. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador Político. Olha, uma frente de 70 prefeitos do Rio Grande do Norte definiu que vai entrar na justiça contra o novo PROED, programa criado por decreto pela governadora Fátima Bezerra para oferecer incentivos à indústria, porém transferindo a renúncia fiscal para os municípios pagarem. O PROED reduz de forma bastante preocupante a receita de ICMS dos 167 municípios potiguares. Nesta quinta-feira, no caso ontem, os prefeitos realizaram uma mobilização em Natal. Primeiro se reuniram na sede da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, na FEMURNE. Depois foram à Assembleia Legislativa em busca de apoio dos deputados. A prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarline, participou dessa mobilização que os municípios organizam no sentido de evitar prejuízos com a queda da receita do ICMS. O prejuízo no Rio Grande do Norte, nos 167 municípios, gira em torno de 87 milhões de reais por ano, segundo números da FEMURNE, confirmado pelo próprio governo. Só Mossoró, para se ter ideia, no primeiro mês de vigência do PROED, o município perdeu 780 mil reais. Se multiplicar esse valor por 12 meses, o prejuízo do município, ao final de um ano, será de 9.360.000 reais. Esses números foram revelados pelo próprio município. O prefeito de Natal, o Álvaro Dias, reclama que a capital perde em torno de 2 milhões de reais por mês, ou algo em torno de 24 milhões de reais por ano. O governo Fátima Bezerra chegou e reconheceu o prejuízo dos municípios e naquela reunião realizada há menos de 10 dias, que contou apenas com 11 prefeitos e o presidente da FEMURNE, e que a governadora anunciou que havia feito um acordo, uma negociação com os prefeitos, quando na realidade foram apenas 11 prefeitos e não os 167 do Rio Grande do Norte. A governadora anunciou que iria liberar como forma de recompensa 20 milhões de reais. Só que esse dinheiro é um dinheiro carimbado da saúde. As prefeituras só podem utilizar para custear a farmácia básica e a atenção básica em saúde, que, na verdade, são obrigações do Estado. Ou seja, não existe contrapartida nenhuma. Os 20 milhões que a governadora Fátima Bezerra prometeu liberar para os municípios, na verdade, são recursos que o governo atrasou ou não liberou exatamente para a farmácia básica e a atenção básica do município. Todos recordam que aqui nós entrevistamos a secretária de saúde do município de Mossoró, Saudade Azevedo, quando ela disse naquele momento que o Estado devia algo em torno de 16 milhões de reais
de repasses obrigatórios, mas que estavam atrasados e que o governo não tinha sequer um plano de como e de quando repassaria esses recursos. Pois bem, evidentemente que os prefeitos não iriam aceitar uma proposta dessa. Porque a receita do ICMS, na grande maioria dos municípios, ela serve para completar a folha de pagamento dos servidores públicos. Então, na hora que acontece uma queda dessa, ou seja, um prejuízo aí de 87 milhões de reais por ano para os municípios, evidentemente que os municípios de médio e pequeno porte terão dificuldades de completar a folha salarial dos servidores ao final do mês. Essa é a grande preocupação dos prefeitos. Pois bem, por que os prefeitos foram à Assembleia Legislativa? Eles foram porque tramita na Assembleia Legislativa um decreto legislativo de autoria do deputado Tomba Farias, subscrito por outros 8 deputados estaduais, que esse decreto derruba o decreto do PROED, ou seja, derruba o novo PROED. E esse decreto está na pauta da Assembleia Legislativa da próxima terça-feira. Vale ressaltar que os prefeitos tentaram falar com o presidente da casa, o Ezequiel Ferreira de Souza, só que o Ezequiel não estava presente ontem na Assembleia. E aí foi protocolado um pedido de audiência com o presidente para a próxima terça-feira. Os prefeitos sabem que Ezequiel Ferreira de Souza está trabalhando nos bastidores da Assembleia para derrubar o decreto legislativo e para manter o PROED, ou seja, sem nenhum compromisso com os municípios. O Ezequiel Ferreira de Souza está a trabalho do governo do Estado. Então, por isso que os prefeitos querem essa audiência para afirmar ao presidente o seguinte: os municípios não aceitam PROED. E quem ficar a favor do PROED vai ficar contra os municípios. E os prefeitos prometem voltar para os seus municípios e dizer para os seus conterrâneos, dizer para os seus moradores, para a população, que está sendo feito essa manobra contra os municípios. Então o Ezequiel vai ter que escolher se fica a favor dos municípios que sofrem, e sofrem muito, ou se fica a favor do governo do Estado. Então é uma situação que vai estar na mesa do presidente na próxima terça-feira. É bom a gente aqui lembrar que dos 2 representantes de Mossoró na Assembleia Legislativa, há uma divisão. O deputado Alisson Bezerra, do Solidariedade, é contra o PROED, já a deputada Isolda Dantas, do PT, é a favor do PROED, ou seja, ela apoia a iniciativa do governo que provoca um prejuízo aos municípios de 87 milhões de reais por ano. Só em Mossoró, o prejuízo em 12 meses será superior a 9 milhões de reais. No primeiro mês, como já dito aqui, o prejuízo foi de 780 mil. Prejuízos para a população moçoroense, mas que a deputada Isolda Dantas é a favor do PROED, ou seja, está aí reverberando o que o governo do Estado está fazendo com os municípios do Rio Grande do Norte. Olha, tem hoje um evento importante na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, hoje à tarde, quando nós teremos um encontro do PSDB Mulher, hoje às 14 horas, no auditório da Assembleia Legislativa. Vai se conversar sobre política, mulher e redes sociais. Recebemos aqui um convite da ex-deputada Larissa Rosado, que é presidente do diretório do PSDB Mulher, e teremos as presenças hoje, dia 25, às 14 horas. Ieda Cruzes, presidente nacional do PSDB Mulher, Iraê Lucena, coordenadora regional do PSDB Mulher do Nordeste, Ana Ruth Dantas, do curso Uso das Redes Sociais, que vai ministrar a palestra, destacando o uso das redes sociais e campanha eleitoral. Um evento da maior importância, porque cada vez mais
se cobra, se pede, se quer e se exige a presença da mulher na política. Eu considero que ainda é tímida, deveria ser bem mais, deverá ser bem mais, mas esse encontro, então, é importante para se discutir a questão desse respeito, esse encontro do PSDB Mulher, hoje a partir das 14 horas, no auditório da Assembleia Legislativa. Algum comentário a respeito, César? Olha, a ex-deputada Larissa Rosado, ela é presidente estadual do PSDB Mulher. E Eda Crucius, que é presidente nacional do PSDB Mulher, ex-governadora do Rio Grande do Sul e atual deputada federal. Esse é um evento que é de suma importância e seria interessante que o público feminino se interessasse mais por política, para que não precisasse de cotas, né? Se bem que a cota é cota de gênero, mas essa cota de gênero, quando foi criada muito mais para motivar a mulher participando ativamente da política. E esse encontro de hoje é exatamente para motivar isso aí. Nós vamos ter, no próximo ano, nas eleições municipais, um grande desafio. Os partidos terão um desafio de cumprir a cota de gênero, que é de 30%, ou seja, a chapa proporcional, a chapa Câmara Municipal, vai ter que ter 30% de candidatura feminina ou de candidatura masculina. E a gente sabe a dificuldade que é preencher esses 30%. E essa dificuldade será maior à medida em que no próximo ano não teremos coligações proporcionais. Portanto, os partidos precisam realizar eventos dessa natureza, como acontece hoje com o PSDB Mulher do Rio Grande do Norte. Precisa cada vez mais motivar a participação feminina na política e nas campanhas eleitorais, porque a gente julga, e é de suma importância, que a mulher avance, mas avance muito mais na política. É um dever, diria. Mossoró, de certa forma, tem um cenário um pouco diferente. Aqui, a mulher já tem uma participação bem ativa, né? Se a gente pegar na campanha eleitoral de 2016, a cidade elegeu 5 vereadoras, né? De 21 na Câmara, foi mais de 20% essa participação. Hoje, a cidade tem. Além disso, elegeu também uma prefeita e uma vice-prefeita. Então, Mossoró é administrado por uma mulher, na vice-prefeitura, uma mulher, que é Nayara Gadelha, a prefeita é Rosalba Ciarline. Na presidência da Câmara Municipal também é uma mulher, a vereadora Isabel Montenegro. A Câmara tem ainda as vereadoras Sandra Rosado, Aline Couto, a Maria das Malhas, né? E também tinha a vereadora Isolda, que no ano passado, nas eleições de 2018, se elegeu deputada estadual. Olha, muita gente participando aqui, e de cada 5 participações, 4 pergunta e indaga para a gente sobre um assunto só. É que a revista Veja traz uma reportagem onde o operador do mensalão, Marcos Valério, cita como um dos mandantes, isso é em depoimento, o ex-presidente Lula como um dos mandantes da morte do ex-prefeito de Santo André, né? De Santo André, Celso Daniel. A reportagem cita detalhes diversos da conversa. O depoimento é considerado bomba, é considerado inédito. Agora, é preciso que se diga que não é a primeira vez que esse assunto veio à tona, com Lula sendo denunciado, o ex-presidente Lula sendo denunciado como mandante da morte de Celso Daniel. E que as provas, são denúncias. Não existe ainda nenhuma prova determinante que possa imputar ao presidente Lula, que possa dar ao presidente Lula o rótulo, o título, coisa tão séria, né? Mandante de um crime. É um assunto que estão perguntando bastante. A reportagem da Veja é bem esclarecedora nesse ponto da denúncia de Marcos Valério no depoimento, mas é um assunto que pediram para a gente comentar aqui, César. Olha, essa reportagem assinada pelo jornalista Hugo Marques,
que estampa a capa da Veja da semana, que está chegando às bancas, e que o leitor ele pode acompanhar também pelo o site da revista, né, veja.com. O leitor pode acessar lá e pode ler a entrevista, a reportagem completa. Ela tem nitroglicerina pura. É uma bomba que a Veja joga no ambiente político, né? Principalmente no ambiente que já está bastante avariado com notícias dessa natureza. A reportagem é uma reportagem completa, ela retrata um depoimento inédito do empresário Marcos Valério, que foi o operador do Mensalão, que ficou conhecido como Carequinha do Mensalão, né? Esse Mensalão foi o primeiro grande escândalo do governo do PT, que levou para a cadeia alguns cardeais do partido, né? O Delúbio Soares, por exemplo. Delúbio Soares, para se ter ideia, ele foi preso, condenado e preso no Mensalão e no Petrolão. Ou seja, é uma figura que sempre ficou em volta de escândalos de corrupção. Olha, o que chama a atenção é que até hoje o assassinato de Celso Daniel, que era prefeito de Santo André, é alvo de múltiplas teorias. A polícia concluiu esse inquérito lá no passado e disse que foi um crime comum. Já o Ministério Público sempre suspeitou da motivação política. O que chamou a atenção naquela época é que quando a polícia fechou o inquérito, afirmando que foi um crime comum, o PT, que geralmente costuma fazer grandes mobilizações, grandes manifestações e protestos, quando há um crime dessa natureza e não transforma um crime num crime político, o PT naquela época se calou, aceitou a tese de que foi crime comum. Ou seja, parecia que havia uma pressa para enterrar esse assunto, que era um assunto que perturbava o ambiente do PT. Essa desconfiança de que foi um crime político, ela cresce ainda mais nesse momento, com esse depoimento, com a riqueza de detalhes. Na reportagem, eu li essa reportagem, o Marcos Valério, ele cita detalhes, inclusive detalhes que ele foi torturado dentro da cela, né, segundo ele, a mando de pessoas do PT. Ele disse que o ex-ministro Paulo Okamoto procurou ele, fez visita a ele, né, e disse abertamente, segundo palavras de Marcos Valério, o Okamoto disse o seguinte: você sabe que tem companheiros petistas que querem eliminar, ou seja, querem matá-lo, mas isso tudo depende de você. Segundo Marcos Valério, o Paulo Okamoto disse o seguinte: eu defendo o diálogo, mas também defendo que você fique de boca fechada. Ou seja, é a história do submundo mesmo, né? E evidentemente que esse depoimento do Marcos Valério vai sugerir uma investigação mais profunda. Aliás, já está sendo investigado, porém essa investigação é sigilosa. Isso é coisa, assim, pelo menos em torno do depoimento, tão cabeluda quanto a ditadura, né? Ou mais. Pois é. Então, olha, se o Valério estiver dizendo a verdade, e é isso que as novas investigações se propõem a descobrir, a morte do prefeito Celso Daniel teria o objetivo de esconder que a prefeitura de Santo André funcionava como uma espécie de banco sujo para o PT financiar o seu projeto de poder e financiar riquezas de membros do partido. É um assunto gravíssimo que certamente vai, nesse momento, estar concentrando as atenções dos bastidores da política de Brasília. É um assunto que sai da área política e vai para a área policial, né? Olha... Já faz um bom tempo, né? Que essas duas editorias estão andando de mãos dadas, né? Infelizmente. Olha, informação aqui sobre água. Problema, Caerne faz manutenção no posto 21 em Mossoró.
o Poço 21, que atende Liberdade, Alto Sumaré, Dom Jaime, Câmara, parte do Planalto 13 de Maio e parte da ilha de Santa Luzia. Passará por serviço de manutenção, aliás, foi ontem que passou por serviço de manutenção. O que eu quero dizer é que a previsão de religar o sistema foi hoje. Então, está dentro da previsão religando hoje, mas fica a informação de que após a religação são necessárias 48 horas, então até domingo, para total normalização do abastecimento. Repito, então, se você tiver com algum problema aí no Liberdade, Alto Sumaré, Dom Jaime, parte do Planalto e parte da Ilha de Santa Luzia, até domingo deverá estar restabelecido o sistema. Abraçando aqui o pessoal que está interagindo com a gente. Luísa Roldão fez inscrição para o livro. Valeu, minha querida. Um grande abraço para você. Nosso querido Neném, Dona Isabel, lá no bairro Aeroporto, todos os dias ligados com a gente. E também João Vitor e sua mãe, Dona Jerusa, que estão ouvindo nesse momento o programa no bairro Nova Betânia. E o servidor Neemias está falando o seguinte: os servidores públicos do Rio Grande do Norte amargam um ciclo de dor e de sofrimento com o monopólio do convênio do empréstimo consignado vendido ao Banco do Brasil. 80% da coletividade não tem acesso ao benefício. Quando tinha um convênio com os bancos privados, o bem comum era a prioridade. César, isso aqui é uma questão que se arrasta, que vem do governo do Estado. O Neemias sempre fala a respeito. Isso aqui machuca o servidor público muito, né? Olha, tem uma coisa até interessante, que quando se fala nessa questão de salários atrasados, né, no governo do Estado, e aí diz assim, foi o governo Robson que deixou o salário atrasado e o governo atual não tem responsabilidade sobre isso. Duas situações. Primeiro, que a dívida é do Estado. A dívida não é de Robson, a dívida não é de Fátima, da governadora Fátima. A dívida é do Estado. O Estado tem por obrigação quitar essa dívida. Agora, se for olhar sobre esse ponto de vista, aí é a segunda condição, se for olhar sobre esse prisma, sobre o prisma político, né? O Fátima Bezerra e o PT foram sócios do governo de Robson Faria. Durante quase 3 anos, o PT apoiou o governo de Robson Faria. Quem era o líder do governo Robson Faria na Assembleia Legislativa? Era o deputado Fernando Mineiro, do PT, que hoje é secretário de Fátima Bezerra. Quem comandava a Secretaria de Educação no governo de Robson Faria? Era o PT que comandava. Então, todos se recordam, todos lembram, né, as imagens, na campanha de 2016, né, era dobradinha, 2014, Robson ao governo do Estado, Fátima Bezerra ao Senado, PSDB e PT juntos. Todos recordam disso. Então, o governo do PT participou. O PT participou do governo Robson, foi sócio do governo Robson durante quase 3 anos. Só houve o rompimento, e o rompimento não foi por conta de salário atrasado e não foi por conta da péssima administração que Robson fez. O rompimento houve por uma questão política, no plano nacional inclusive. Como o partido de Robson Faria, o PSD, apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o PT decidiu romper. E a mesma coisa aconteceu em Mossoró. O desmantelo da gestão passada é uma gestão do PSD, do ex-prefeito o Silveira Júnior, com o PT, do vice-prefeito Luiz Carlos Martins. O PT foi sócio do governo passado em Mossoró, da gestão Silveira Júnior. Gestão Silveira com o Luiz Carlos Martins. Quem era a secretária de Cultura no governo de Silveira Júnior? Era Isolda Dantas, indicada pelo PT. O vice-prefeito, Luiz Carlos Martins. Né? Quem era a secretária municipal de Segurança Pública
no governo de Robson Faria, no governo de Silveira Júnior, até haver o rompimento. Era a professora Socorro Batista, do PT, que foi candidata do PT à prefeita de Mossoró nas eleições de 2000. Então não tem como desassociar essa questão de foi o desmantelo do governo Robson. Não, foi o desmantelo do governo Robson com o governo do PT junto. O que está acontecendo agora é apenas está continuando a situação. E aí o cidadão pode perguntar para si mesmo e buscar uma resposta. O que foi que mudou do governo passado para esse governo? É só buscar a resposta. Olha, vou pegar carona aqui com o meu amigo César Santos, o parceiro aqui de bancada, na sua conceituada coluna, e dar 3 informações bem importantes, curtas e importantes. Hoje será realizado o baile de Santa Luzia, sexta-feira, 25, e vai marcar o lançamento oficial da Festa de Santa Luzia 2019, quando o padre Flávio Augusto apresentará as novidades e confirmará o tema deste ano, que é a Igreja de Cristo em Missão no Mundo. O Baile da Luz, que chega à 2ª edição, vai acontecer no Requinte Buffet, com shows de Aline David, Renata Falcão e a banda Circuito Musical, hoje, a partir das 22 horas. O Estado e o município decretaram ponto facultativo para a próxima segunda-feira, dia 28, em alusão ao Dia do Servidor. Todos os órgãos da administração direta e indireta estarão fechados, exceção apenas os serviços essenciais, de acordo com o decreto. Então, segunda-feira, o serviço público não funciona. E hoje é o penúltimo dia da Semana Espírita de Mossoró. Tem palestra com Marcos Leite, do Distrito Federal, com o tema A Prática Mediúnica no Teatro Municipal de Zui Rosado, às 19h30, 31ª Semana Espírita de Mossoró, que terá o seu encerramento amanhã, sábado, dia 26. César, nos perguntaram, inclusive ontem, nós passamos, acho que é desde ontem que perguntaram e acho que a gente passou batido, e você está bem antenado sobre o assunto. E a respeito das emendas no Rio Grande do Norte, da bancada, o que é que você tem para falar a respeito? Olha, houve a primeira reunião, né, e houve um acordo, né, em torno da destinação de emendas para obras importantes, né. Se priorizou a Barra de Oiticica, a duplicação da Reta Tabajara, que precisa ser concluído, né? São obras vistas como prioridades. O importante dessa questão das emendas parlamentares é que no próximo ano, uma parte dessas emendas elas terão por obrigação contemplar todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte. Todos os municípios receberão, de alguma forma, recursos indicados pelos 11 parlamentares do Rio Grande do Norte, os 8 deputados federais e os 3 senadores da República. Outro ponto importante, em 2020, as emendas serão impositivas, ou seja, o governo federal terá por obrigação de cumprir todas as emendas encartadas ao Orçamento Geral da União. Portanto, não vai mais precisar de deputado e senador terem que negociar voto em matérias importantes para ter liberação de emendas para os seus estados e para os municípios que eles representam lá em Brasília. Isso é um ponto importantíssimo, ou seja, as emendas, todas as emendas, o Rio Grande do Norte terá uma cota de 256 milhões de reais em emendas e a partir da condição de que as emendas são impositivas, significa dizer que o Estado receberá esses recursos a partir de 2020. Um abraço aqui para Osana. Osana ou Rosana? Osana, do Boa Vista. Ela diz que era para boa bancada do Observador Político, obrigado. E ela diz que era parabenizar pelo belo trabalho da Polícia Militar no bairro Santa Delmira. A polícia prendeu 3 criminosos.
Minha querida, eu tenho dito aqui, nós temos dito aqui na bancada, que pelas condições de momento, tanto a polícia militar como a polícia civil fazem verdadeiros milagres. Eu não falo nem tanto da polícia federal, porque a polícia federal tem muito mais condições. Não resta a menor dúvida, né? Mas que faz um trabalho fantástico. Mas quando o assunto chega aqui no estado, e a gente falando mesmo aqui em Mossoró, eu digo sem medo de errar que a polícia militar e a polícia civil como um todo, essas duas polícias fazem verdadeiros milagres aqui em Mossoró, diante dessa criminalidade tremenda, e eles conseguem ainda prender bandidos e criminosos e agir dentro da cidade. O Enoque está fazendo... Oi? Falar em polícia, a Polícia Civil está em pé de guerra com o governo, né? A Polícia Civil que recebeu aumento, César? Não, a Polícia Militar. Militar, isso. Vamos contextualizar isso aqui. Ontem, a sessão da Assembleia Legislativa aprovou o projeto, né, que garante um reajuste salarial de 23% para a Polícia Militar, só que esse reajuste é um reajuste parcelado, ele vai se consolidar em 2022. Mas esse reajuste de 23%, até 2022, ele vai impactar, ou seja, vai ter uma repercussão bem forte no gasto de pessoal do Estado. Algo em torno de 123 milhões de reais será o impacto nas contas públicas desse reajuste de 23% da Polícia Militar. Os policiais civis não tiveram a melhor sorte, ou a mesma sorte. Pelo contrário, os policiais civis do Rio Grande do Norte estão fazendo, desde a manhã de hoje, um protesto na governadoria, né? Em resposta à proposta apresentada pelo governo do Estado, que implica em redução salarial da categoria. Veja só, enquanto a Polícia Militar vai receber um reajuste de 23%, muito embora dividido até 2022, o plano apresentado pelo governo do Estado para a Polícia Civil, segundo o Simpol, que é o sindicato da categoria, ela implica em redução salarial. Além disso, os agentes e escrivães também sofrerão muito, e eles estão nesse protesto iniciado na manhã de hoje, inclusive dispostos de fazer a entrega simbólica dos seus distintivos. O presidente do Simpol, né, o Newton Arruda, disse que ficou surpreso com o governo, né? Palavras dele, né? Disse que como é que um governo que se diz um governo dos trabalhadores apresenta uma proposta para uma categoria de trabalhador que reduz o valor do salário. De acordo com o presidente, algo em torno de 800 agentes da Polícia Civil, caso essa proposta do governo seja confirmada, ou seja, concretizada, perderão algo em torno de R$ 400 nos seus já, segundo ele, achatados salários. Então, é uma categoria que inicia um protesto e que espera que o governo reveja essa proposta apresentada para que possa encaminhar uma melhor negociação. Olha, vamos lá, Neto vai já entrar com a gente aqui. O Enoque está dizendo o seguinte: o pessoal que vende peixe ali invade a faixa de domínio da BR-110. Existem vários empreendimentos situados às margens dessa BR e apenas aqueles comerciantes de peixe estão infringindo a lei. Será que existe algum interesse político para aquele espaço? Eu não acredito não, Enoque. Acho que é só chegar ali e manda afastar, acredito eu. Vamos agora a Laíne Neto, faz sua participação aqui por telefone. A gente vai para o intervalo e depois volta com o segundo tempo do Observador Político. Você, Laíne Neto. Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Hoje eu não pude estar presente nos estúdios, mas vamos à nossa participação. Os servidores estaduais começam a fazer paralisações. Quando Fátima Bezerra assumiu o governo do estado, haviam
quase 4 folhas, quase 4 meses de atraso nos salários dos servidores. É bem verdade que a culpa não é dela, mas no momento que ela assume o governo, a responsabilidade passa a ser dela, passa a ser do seu governo. Afinal de contas, a dívida não é pessoal, a dívida é do governo com os servidores. Fátima adotou um discurso de que estava pagando em dia. O dinheiro que entrou no caixa, ela pagou o salário de janeiro, de fevereiro, de março. O bloco, equipes do governo federal, do Ministério da Economia e do Ministério das Relações Exteriores, da AGU, estão avaliando os riscos reais, as consequências reais dessa eventual saída. E com isso a gente teria aí prejuízos na indústria com relação aos empregos, nós teríamos prejuízo com relação ao turismo e de uma série de outros fatores. E isso também aumenta a desconfiança do investidor, do empresário, das pessoas de outros países que não confiam na estabilidade do Brasil, uma vez que um governo que entra, que pensa diferente de outro, pode mudar absolutamente tudo que fora feito. Então imagine uma empresa que vem com o interesse de instalar-se na Tríplice Fronteira, por exemplo, para poder exportar para outros países, agora vai ter que pensar 2 vezes antes de fazer isso, porque o atual presidente do Brasil quer deixar o Mercosul. E isso pode trazer realmente muitos prejuízos para o país. Temos que aguardar o que de fato vai acontecer para saber, mas o governo tem essa intenção. Então, com isso, a gente fica mal visto no mercado internacional, perante a outros governos. Isso dificulta muito até a participação do Brasil em associações e entidades internacionais. Então, a nossa participação de hoje era essa. Tenham todos uma boa tarde, um bom fim de semana. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Observador Político. Velocidade, cobertura, estabilidade e maior taxa de upload você encontra na internet TCM Telecom. São 100 mega por menos de R$3 ao dia. E mais, você ainda pode montar seu pacote de TV e internet de acordo com a sua necessidade. Para saber mais, mande mensagem para o nosso WhatsApp 987775638. TCM Telecom, sempre à frente com você. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Olá pessoal, eu sou o Valdo Souza. Estou todos os sábados a partir das 2 da tarde aqui na nossa TV. Muita alegria, entretenimento, humor. Vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu no acidente aqui na rua? Tem gente ferida.
O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Na BrisaNet você tem a internet com conexão estável para ouvir música, assistir filme e jogar online. Tem telefone fixo com liberdade para falar o quanto quiser, economizando na hora de pagar. Ah, e a BrisaNet agora também é móvel. Escolha o plano que seja a sua cara. Fale e navegue à vontade de qualquer lugar com o chip Brisa Móvel. BrisaNet, nosso link favorito é te conectar ao mundo. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. O quarto dia de julgamento da prisão em segunda instância que ocorreu nesta quinta-feira, né, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento foi suspenso com um placar de 4-3 a favor da prisão em segunda instância. O voto de Ricardo Lewandowski foi o último voto dado nesse julgamento, né? Então, até aqui, a favor da prisão em segunda instância votaram o Alexandre Moraes, os ministros Alexandre Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Votaram contra a prisão a partir de segunda instância os ministros Marco Aurélio de Mello, que é o relator, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. E aí o ouvinte já mandou aqui perguntando o que a gente acha, como vai terminar esse julgamento. Olha, eu disse ontem aqui na bancada que o voto da ministra Rosa Weber seria um voto decisivo. Por quê? Porque havia uma tendência de ela alterar o seu voto em relação ao último julgamento. No último julgamento, em que prisão em segunda instância venceu pelo placar de 6-5, Rosa Weber teve o voto decisivo. Ela votou a favor da prisão em segunda instância. Só que agora ela mudou o voto. Ou seja, se os ministros estão repetindo o voto que deram no julgamento anterior, que foi um julgamento de 2016, e Rosa Weber mudou o seu voto num placar de 6-5, ela partindo para o outro lado, evidentemente que decide. Porém, faltam ainda 4 ministros votarem. Eles vão votar na sessão do dia 6 de novembro. Faltam votar Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Com certeza, a ministra Carmen Lúcia vai repetir o seu voto no julgamento anterior, ou seja, vai votar pela prisão a partir da segunda instância. E aí ficará um placar de 5-3. Só que os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello também repetirão os seus votos. E o voto de Gilmar Mendes e Celso de Mello são votos contra a prisão em segunda instância. E aí ficará um placar de 5-5. O voto de Minerva ficará com o presidente Dias Toffoli. No julgamento anterior, Dias Toffoli votou contra prisão em segunda instância. Então, se prevalecer o que está sendo observado nos bastidores do STF, os ministros da Suprema Corte, por maioria de votos, um placar de 6-5, um placar apertado, sim, mas por um placar de 6-5, eles devem derrubar a prisão em segunda instância. Isso ocorrendo, beneficiará mais de 4.000 presos que foram condenados em segunda instância e as penas já estão sendo executadas. Entre eles, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O nosso amigo Hildebrando participa aqui dizendo o seguinte: aproveito para desejar uma boa tarde a todos os agentes da segurança pública e desejar a proteção divina para cada um deles. Parabéns pelas ações da Polícia Militar em especial. Faz um comentário, foram vários comentários que chegam aqui a respeito da denúncia da revista Veja, e o Hildebrando diz: um assassinato acontecido há tanto tempo vitimando um petista da estipe do Celso Daniel, ninguém do partido teve vontade de esclarecer. Olha, como a gente disse aqui no início do programa, falando a respeito dessa questão, faz muito tempo que esse assassinato ocorreu, e o Hildebrando disse certo, um petista de peso, Celso Daniel, prefeito de uma grande cidade de São Paulo. E faz muito tempo também que a senadora denuncia, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, há muito tempo ela denuncia o possível envolvimento do PT e de Lula no assassinato de Celso Daniel. A parlamentar tucana é filha de um dos empresários de ônibus que relatou casos de extorsão praticada pela Prefeitura de Santo André durante a gestão de Celso Daniel. Agora, é o seguinte, duas coisas é preciso falar aqui a respeito dessa questão. Primeiro, a notícia veio da revista Veja. Estamos aqui através e a Veja colocou um depoimento do operador do mensalão, Marcos Valério. E segundo, não existe nenhuma prova de que Lula mandou assassinar Celso Daniel. São denúncias, são suspeitas que estão sendo investigadas. É preciso deixar isso aqui bem claro, porque muitas opiniões aqui, participando do programa, se divergem. Lógico, quem é a favor de Lula, quem é a favor de Bolsonaro, aquele negócio todo. Repito, essa é a questão que está posta. Lula é denunciado desde muito tempo. A senadora fez essa denúncia. Se estranha porque um petista do nível de Celso Daniel até agora não teve nada esclarecido. Muito pouco que se trouxe de prova. E é preciso que se diga, não existe nada comprovando, dizendo de que Lula mandou assassinar Celso Daniel. Eu acho que vai se investigar muito mais agora. Olha, Edmundo, uma pergunta que a gente recebeu, de que quais seriam as obras que a Prefeitura de Mossoró iria ou irá realizar a partir do empréstimo de até 150 milhões de reais através do programa Finisa da Caixa Econômica Federal. E aí a gente já comentou aqui, principalmente ontem, né? A gente comentou a exaustão sobre esse assunto, né? E a gente até questionou como é que alguém pode ficar contra um investimento de 150 milhões de reais em sua cidade, né? Investimento em obras de infraestrutura, em obras de saneamento. E a pergunta foi motivada porque ele ouviu de que a Câmara Municipal aprovou um projeto sem saber que obra seria ou que obras seriam realizadas na cidade. E aí a gente foi dar uma olhada, inclusive num depoimento feito pela prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarline, numa entrevista recente, né? Ela citou que esses 150 milhões de reais vão bancar 44 obras em Mossoró, obras de infraestrutura. Então são aqui, para o ouvinte e telespectador que fez a pergunta, vou citar aqui algumas obras que estão na lista que serão bancadas pelo recurso dessa operação de crédito. Olha, a construção das UBSs dos bairros Bom Jardim, Santa Júlia, Van Rosado, Jardim Palmeiras, Corte Silva. A recuperação do Teatro Municipal do Juiz Rosado, recuperação do Memorial da Resistência, recuperação da Praça da Convivência, construção da Arena Cultural, revitalização da antiga Cobal, o Centro de Comercialização, obra no Centro de Especialização de Reabilitação, conclusão de 3 creches dentro do programa Pro Infância, que precisa da contrapartida do município, conclusão do ginásio poliesportivo das escolas municipais Maurício Oliveira, que é a Maísa, Vilazo Leão, na comunidade rural de Hipólito, Heloísa Leão, no bairro Bom Jesus,
restauração de praças de esporte, reforma da quadra poliesportiva do Conjunto Santa Delmira, onde os atletas de basquete mantêm a prática esportiva há anos, restauração da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte e pavimentação de dezenas de ruas. Essas obras estão na lista das 44 obras que serão realizadas caso o município confirme esse empréstimo junto à Caixa Econômica Federal através do programa Finisa, que é um programa de financiamento de infraestrutura e saneamento. Olha, essa semana eu elogiei aqui o serviço de transporte coletivo de Mossoró, que mudou muito, mas muito, para muito melhor. Não resta a menor dúvida. Mas está chegando uma reclamação aqui. Nada é perfeito, né? A Rosana Bezerra, lá do Bom Jesus, diz o seguinte: quero falar com relação ao ônibus que faz a linha Bom Jesus Monte Olímpio. Ela cita aqui o motorista, certo? Ela diz que está mudando a rota. Bom, é ela que está fazendo a denúncia, dizendo que está mudando a rota. Não é um caso isolado aqui, mas é o seguinte, é que os moradores não estão sendo informados, chegando a ser prejudicados. Então estão pedindo aqui aos coordenadores, aos responsáveis pelo serviço do transporte coletivo, a empresa, né, para tomar as medidas cabíveis para resolver esse problema e até explicações do porquê da mudança de rota. Então, qual é o nome da empresa? Cidade do Sol? Cidade do Sol. Atenção, pessoal da Cidade do Sol, uma reclamação aqui que está se mudando a rota entre o Bom Jesus e o Monte Olímpio e o pessoal está se sentindo até, inclusive, prejudicado. Olha, voltando aqui à matéria da revista Veja, uma ouvinte nossa, telespectadora, diz assim: o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Muito bem, minha querida, o que eu estava, inclusive a gente comentava aqui, eu e César em off, né, no intervalo do programa, é que o seguinte: o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro está sendo muito mais investigado do que foi o assassinato do prefeito Celso Daniel lá em São Paulo. Alguma coisa a ver? Bom, assassinato, tem aí política envolvida no meio e tudo mais. Mas o assassinato da vereadora está sendo muito mais investigado do que foi o do Celso Daniel, ocorrido lá em São Paulo. Tem aqui a informação, deixa eu ver. Rapaz, Sadak está mandando uma notícia aqui importantíssima. Novos horários do Belo Horizonte, Bom Jesus e Monte Olímpio. Sadak, obrigado. Essa notícia é da própria empresa? É? Isso, ok. Então, Rosana, eu vou mandar para você os novos horários, tem aqui. Agora, se a empresa determinou novos horários, deveria anunciar, né? Anunciar com mais constância. Mas eu estou recebendo aqui, vou mandar agora já no seu zap, os novos horários. Belo Horizonte, Bom Jesus e Monte Olímpio. A pergunta aqui, como fica o discurso da governadora, que falou que os prefeitos apoiam? Como ficam as prefeituras? Exemplo, Mossoró, que já perdeu 800 mil, aquela questão do Proed, né? Sim, a Proed. O Proed é um absurdo, né? Por que é um absurdo? Porque houve uma mudança, não é um absurdo, né, sob o ponto de vista do programa de incentivo à vinda de indústrias para o Rio Grande do Norte. Não, nada disso. O absurdo é que o governo transferiu para os municípios pagar essa conta. O governo ofereceu a renúncia fiscal e mandou os municípios pagar. Né? É como eu levar um amigo vou levar Edmundo aqui para almoçar e vou transferir a conta para você pagar. Não? É bom demais. Assim, né? O Edmundo vai ficar muito feliz. Rapaz, César é um homem muito bom. Me levou para almoçar. Mas aí quem transferir para alguém pagar essa conta e não eu. É o que o governo fez. Com o Proed, e o que é mais absurdo é que o Proed ele foi criado através de decreto. O governo não mandou um projeto de lei à Assembleia Legislativa para esse programa ser debatido. Não. O governo simplesmente baixou um decreto. A governadora assinou um decreto e publicou esse decreto e entrou em vigor. No primeiro mês, como a gente já disse aqui, só Mossoró perdeu em ICMS
R$780 mil. Você imagine o que é isso por mês numa cidade do Porto de Mossoró. Então, a governadora baixou esse decreto, disse que vai beneficiar os municípios com a chegada de indústria, e isso não reflete a nossa realidade. É improvável que alguma indústria vá se instalar em Viavé, né, em Doutor Severiano, né, em Almino Afonso, em Rafael Cordeiro, em Lucrécio, em Antônio Martins. Não. A indústria no Rio Grande do Norte, ela sempre se concentrou na Grande Natal, até por uma questão de logística. Nem Mossoró, que é desenvolvida, tem essa prioridade, muito embora Mossoró tenha o seu distrito industrial. Mas aí os demais municípios. Então, é uma situação complicada e, evidentemente, que a governadora vai ter que encontrar um melhor termo antes que essa crise se agrave entre o governo e as gestões municipais. Ok, César, vamos sortear aqui o nosso livro de hoje, Uma Breve História dos Grupos Musicais de Mossoró. Interessante que muita gente jovem participou disso. Eu queria ganhar esse livro para meu pai, para minha mãe, para meu avô. Importante aqui. Eu também queria. Grande livro de Marcos Batista. Tira aí, por Quando favor. voltar, antes de ir para o sorteio, eu gostaria de olhar, ou de ler. De quê? Quando esse livro voltar para o sorteio... Pronto, então é o seguinte, olha, o ganhador ou ganhadora, por favor, quando ler, traga esse livro para a gente emprestar aqui a César, que ele vai ler depois de você, autor, e depois traz também. O autor O autor é o filho do Maestro Batista, o Marcos Batista. Poderia falar onde a gente pode encontrar esse livro, eu gostaria de... Um belo livro, já li aqui, é uma volta, uma viagem ao passado fantástica. Quem ganhou, César? A Lenice Mota, eu acho Pronto, foi uma jovem, que essa que ela disse, Edmundo, eu queria muito ganhar esse livro para presentear ao meu pai. Aí, a Lenice. Ela fez a inscrição dela do Alto da Conceição. Você ganhou o livro, pode presentear seu pai, pode pegar, como é final de semana, você pega na 93, hoje a partir de 2 horas, ou amanhã a partir de 8 até meio-dia, se quiser, passa um WhatsApp, avisa para mim, como eu já vou lhe entregar o livro, tá bom? Boa tarde, um bom fim de semana e segunda-feira, se Deus quiser, aqui de volta. Tchau. E para encerrar a semana, que também encerra a Semana Espírita de Mossoró, né, que está acontecendo no Teatro Municipal do Zio Rosado, a gente vai encerrar a semana com Chico Xavier. Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livremos. Uma boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira.